Beleza, então vamos começar. Posso ir? Valendo. Oi, gente. Desejo que vocês estejam muito bem. Eu sou Lico Oliveira e peço licença para trazer para vocês agora o Cartas à Mesa com Lico Oliveira. No Cartas à Mesa, eu recebo um ou mais convidados, tá? Ou convidadas, uma conversa bem legal. E sabe quem conduz esse bate-papo? Se você respondeu que serei eu, quase acertou, né? Porque, na verdade, quem vai conduzir essa resenha aqui são elas, as cartas. E no programa, a gente entrega 6 tipos de cartas, né? A carta apresentação, carta histórica, cartas para si, carta do patrocinador, carta afetiva e uma carta surpresa. Então, vamos começar, vamos aos trabalhos. Vamos da carta apresentação, né? Pra gente saber como é que a gente vai conduzir o programa de hoje. Na carta apresentação, vamos lá. As missivas de hoje, elas são endereçadas a uma remetente que está longe de ser mais um Silva, que a estrela não brilha, porque ela tem o brilho reluzente de uma constelação. Porque ela é uma garota e para sempre garota carioca swing sangue bom. Porque começou a praticar esportes nas praias da zona sul do Rio, junto com os pais. Frescobol, natação, vôlei. Aliás, a habilidade para esta última modalidade, o voleibol, fez com que a mãe dela levasse para uma escolinha para lapidar o talento da menina. Ela só tinha 9 anos e mesmo assim foi aceita para treinar no time de voleibol do colégio, que na ocasião era comandada pelo técnico que mais tarde iria treiná-la no Flamengo e pouco mais tarde ainda na seleção brasileira. E a trajetória dela é linda e extensa. Por isso eu vou deixar que ela mesma nos conte tudo, com riqueza de detalhes. É com imenso prazer que eu recebo aqui, no Cartas à Mesa com Lico Oliveira, a medalhista olímpica ouro no vôlei de praia nos Jogos de Atlanta 1996, Jaque Silva. É isso, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite, minha querida Jaqueline, para sempre. Querida. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Ai, foi um prazer e é um prazer escrever sobre a Jaque, assim, que foi companheira, né? Muito prazer e jogamos muito juntas orgulho. muitos anos, muito delícia. Só não posso chorar aqui hoje. Não vai chorar não, mas se chorar também pode. Então, esse é o Cartas à Mesa. Como você viu, tem muitas cartas para você hoje aqui. Nossa, eu não sabia que era isso tudo, esse festival de cartas. Então, já que para começar, como é que tá aí a sua vida? Vamos começar já por 2023, nós estamos no mês quase terminando, né? Nós estamos aqui em quase outubro, quase chegando no final do ano. E eu queria que você começasse assim contando pra gente o que a Jaque Silva está fazendo neste momento. Olha, Lick, você sabe que eu continuei, né, no meu destino mesmo, que é junto com o voleibol, né? Uhum. Então, eu trabalho com voleibol de A a Z, tudo que você pensar. Mas, basicamente, o que realmente me dá muito prazer assim, são as escolas de vôlei, que eu consegui colocar dentro de escolas públicas. E eu gosto desse trabalho de ensinar. Acho que a minha primeira escolinha de vôlei, eu ainda era, sei lá, jogava no infantil, no Infanto do Flamengo, e eu abri a primeira escola de vôlei no Copa Leme. E, então, assim, foi muito bom para mim, que eu achei que eu levava jeito para ensinar. Não sei por quê. Talvez porque... E a gente vai descobrir por quê logo, né? O resultado a gente acho sabe. que tem a ver também com os nossos treinadores, assim, né? De você ter encontrado pessoas legais que te ensinaram, que isso ajuda você. No outro dia eu estava dando um treino, inclusive, eu estava fazendo uma clínica de vôlei, e eram alunos que já jogavam vôlei, que eram ótimos. Aí depois eu tirei eles porque tinha umas criancinhas querendo jogar e coloquei as crianças. E entre eles tinha um menino que era fácil você ver que seria um bom professor. E foi ele que eu falei, não, agora toca você. Ele tocou, ele era garoto, ele devia estar com uns 15 anos, 16.
Então, acho que é uma coisa da gente mesmo, de querer ensinar, né? E tem a ver com os caminhos que você vai encontrando, com os professores que você vai encontrando Pela vida. pela vida. Então, na apresentação eu falei sobre um colégio, né? Gostaria que você falasse sobre esse momento, porque até uma entrevista sua, relembrando esse fato de você ter ido com a sua mãe no colégio, era Notre Dame, né? É. E aí o técnico que eu me referi, que também tive Foi esse seu prazer de técnico. trabalhar com o Enio Figueiredo. Então, conta pra gente esse momento, que eu acho que foi muito marcante, né? O Enio Figueiredo na vida, nas nossas vidas, né? Todo mundo que teve a oportunidade de trabalhar com o Enio, falecido já, mas e é o que você falou, além de tudo, ele era um educador e muito apaixonado, né? Porque você tem que ter paixão pelo que você faz, tem que né? ser paixão. E eu acho que quando você falou que como referência, ter referência com um técnico que é apaixonado pelo que faz e tinha essa coisa de ser um disciplinador, mas também ser um companheiro das atletas, né? Ele e o próprio Ramon também, que era o assistente dele também, que foi o outro... Ramon Pape, né? Ramon Pape. Que era muito engraçado. Que dupla! Era uma dupla. Não, e é engraçado são os caminhos, né? Porque, por exemplo, eu encontrei o Enio, foi assim, na realidade eu ia fazer um teste no Fluminense, e minha mãe chegou atrasada e eu perdi a carona. E aí eu fiquei muito triste e ela resolveu dar um jeito que ela fazia isso, né? Só que eu era muito criança, eu tinha 9 anos de 9 idade. anos, achei isso incrível também. Eu era uma criança. E tinha realmente na escola esse treinamento de vôlei, mas o pessoal já 16, 17 anos, eu nem chegava perto daquela turma, né? Mas ela convenceu ele no pátio do prédio, ela cruzou com ele e pediu, pelo amor de Deus. Mas eu morrendo de vergonha, eu nem olhava para ele, assim, ela falou, deixa, ela leva jeito, é ótimo, com 9 anos de idade. E ele fala, não, ela é muito pequena, não pode. Aí ela insistiu tanto, que eu acho que ele ficou sem graça, e aí ele falou, tá bom, quando acabar, que horas que eu estudava à tarde, quando no final da aula você sobe para o ginásio. Mas ele nem deu bola para mim. Ele falou assim: pega a bola aí e fica batendo na parede. Sabe aquela coisa? Gente, eu acho que foi por isso que eu virei levantadora, porque eu toquei muito na parede. Milhões de toques. Eu fazia milhões de toques. Ele não olhava para minha cara. Até que um dia ele me chamou para jogar dupla com ele. No final do treino, que legal. Ele falou, Jack, ele me chamava Jack. Jack, vem aqui. Joga aqui comigo, eu e Jack contra... Ele desafiava todo mundo. Aí eu pensava assim comigo, mas é a minha oportunidade. Essa bola não vai cair aqui nunca. Aí foi assim, aos poucos eu fui entrando, mas quase que eu desisti. Aquela parede foi bem dura para mim. E a chegada no Flamengo? Aí ele se tornou técnico do Flamengo e levou junto com ele algumas jogadoras. E eu fui uma das escolhidas. Isabel também. Mas Isabel também era do Notre Dame? Era do Notre Dame. Eu conheci Isabel no Notre Dame. Só que Isabel foi treinar um dia e depois nunca mais voltou. Sabe aquelas coisas? Isabel tinha um pouco disso, né? Aí voltou de novo. Aí ele levou ela pro Flamengo. Porque ela era alta. Não tinha isso, a gente vai falar. Mas ela não jogava bem, não. Ela era horrível. Foi lapidada. Ela não tinha jeito nenhum, mas ela era alta. Ele sempre falava isso. Tinha que buscar as atletas altas. Tinha muito isso, né? De estar andando no meio da rua, uma menina, vem cá, você não quer jogar um vôlei e tal, né? Tinha muito isso. Porque até eu parando para pensar nesse período, por exemplo, o voleibol era uma modalidade que não era televisionada, por conta, não era ainda rally point, era a questão da vantagem, os jogos demoravam 4 horas, né? Um jogo duro era uma coisa horrível. Terrível, então as pessoas meio que confundiam. Eu conto sempre isso, que as pessoas confundiam basquete com vôlei, porque não passava, simplesmente não passava na TV. Qual é? O vôlei é o que tem a redinha no meio, é o que faz a cesta, não sei o que. Se eu jogo basquete ainda. Tem uma confusão. Lá vem. Ai, que maravilha, Jaque. Depois a gente vai voltar nessas histórias, a gente vai e volta, que a gente vai ter essa oportunidade. Depois da carta apresentação, eu vou para a próxima carta, que vai ser... É uma carta histórica, tá? E a partir dela, nesses envelopes, que eu sempre falo, né? Que eles são tão bonitos. Depois elas vão todas para você, tá? Oba. Então, na carta histórica...
a gente resolveu falar sobre a Carta Olímpica, né? Porque na Carta Histórica a gente tenta trazer também algum elemento que tenha a ver. E na Carta Histórica, Olimpíada já o ano que vem, né? 2024, temos Paris, né? Paris, Opa! 24. E essa Carta Histórica, foi uma carta rascunhada em 1898 por Pierre de Coubertin, né? O Barão de Coubertin, e publicada oficialmente 10 anos depois, ou seja, em 1908, pelo Comitê Olímpico Internacional. A Carta Olímpica ela tem 112 páginas, ou seja, então a gente vai precisar aqui de uma temporada inteira desse programa para a gente ler essa carta na íntegra, né? Acabar dormindo aqui. Mas é isso, e são 7 princípios fundamentais. A gente escolheu 3 aqui da carta e a gente vai ler e vai compartilhar essa carta com a Jaque. Essa carta histórica que são alguns princípios da Carta Olímpica. Tá? Princípios fundamentais do olimpismo. O olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e combinando num todo equilibrado as qualidades do corpo, vontade e mente. Ao associar o esporte com a cultura e a educação, o olimpismo procura criar um modo de vida baseado na alegria do esforço, no valor educativo do bom exemplo, na responsabilidade social e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais. Um outro tópico, que é a prática do esporte, é um direito humano. Cada indivíduo deve ter a possibilidade de praticar esporte sem qualquer tipo de discriminação e no espírito olímpico, o que requer compreensão mútua com o espírito de amizade, solidariedade e fair play. E um outro tópico, o gozo dos direitos e liberdades enunciadas na presente Carta Olímpica será assegurado sem qualquer tipo de discriminação, como raça, cor, sexo, orientação sexual, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro estatuto. Sem preconceito. Sem preconceito. Então, essa é a carta histórica, né? Uma carta olímpica, que sempre atual, né? Que a gente. Eu até estava conversando quando a gente começou a produzir essa carta olímpica, que tem uns adendos agora, inclusive, é dizendo que no período que ela foi escrita, ela era direcionada, ela vinha tudo porque o atleta, sempre para o masculino, homem, né? Então, e vinha um adendo dizendo, para contextualizar, entenda-se quando se diz o atleta, no caso é o atleta e a atleta. Então, eu estou achando interessante que tem que ter essa preocupação, né? Então, é uma carta que ela caminha com o tempo. Ela não pode ficar parada lá nesse período aqui que foi rascunhada no século XIX, no caso, né? 1898 e publicada em 1908. E várias coisas. Inclusive, uma outra coisa que eu até nessa pesquisa que me ocorreu, que são os princípios olímpicos, né? O lema, na verdade, o mais alto, o mais forte, o mais rápido. E eles acrescentaram a esse lema a palavra juntos, ou seja, você vai ser mais rápido, mais forte e mais alto se você fizer tudo isso juntos. Então, essa palavra juntos que vem agora eu achei muito interessante. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você tem essa preocupação com a inclusão, né? E eu, assim, enquanto uma mulher negra, uma atleta negra, essa ficha cai muito tempo depois para mim, né? Porque em 84 eu era a única atleta negra ali. Mas o esporte, ele é fascinante porque o preconceito no esporte o esporte tem uma forma de você lutar contra o preconceito. Uhum. Porque eu não sei porquê, mas quando a gente começa a fazer parte, quando o esporte entra nas nossas vidas, ele é uma tremenda ferramenta para auxiliar a educação, para acabar com o preconceito, eu não sei, ele tem uma magia. Você vê que você falou, você era a única atleta negra, mas você sentia isso? Não, exatamente. Você não sentia. Não, e também a gente fala, hoje eu entendo algumas coisas, algumas microagressões, e assim, eu não tenho nenhum episódio na equipe, entendeu? Isso que você está falando, tem tudo a ver. Eu não tenho um histórico assim, porque atleta X, YZ realmente não tenho. Tanto é que a gente até hoje tem contato com quase todas as atletas de 1984, né, que foi a seleção que a gente disputou em Los Angeles. E aí, essa ficha cai muito tempo depois, né? De falar, caramba, e tudo bem, a gente pensa na performance o tempo todo, a gente pensa na coletividade, porque o fato de ser um esporte coletivo, isso também é muito marcante,
Mas essa questão, quando a gente sai daquelas... que eu falo assim, o esporte também me blindou bastante. Porque tem isso, quando você tá ali na quadra, você tá... Tá todo mundo blindado. Não é? Mas é porque é a força do esporte. Isso daí, assim, eu acho que, assim, quando eu penso no meu crescimento, né, na minha formação, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, porque é incrível. Eu me sinto uma pessoa bem, bem forte nesse lugar. Eu imagino que você também, sabe? A gente tem uma noção de companheirismo, sabe, de educação, de disciplina, de coisas, sabe, que entraram dentro dos nossos corpos, da nossa cabeça, de uma forma muito lúdica, de uma forma gostosa, de uma forma competitiva, sabe, de uma série né, sei, assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem nada disso. E hoje eu olho para pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter o esporte tão perto, tão próximo no seu crescimento, e eu me sinto uma pessoa tão diferente, sabe? Eu me vejo assim, a forma que eu vejo as situações, a forma que eu encaro as dificuldades, sabe, os desafios. Eu me sinto assim, bem cabeça feita, literalmente. Sabe? Eu chego às vezes até, não, assim, Uma vez de me relacionar diferente com as coisas. Aquela professora Kátia Rubio, que fez uma enciclopédia e catalogou praticamente todos os atletas olímpicos até 2000, se eu não me engano, 2000 e alguma coisa. Enfim, e ali eu tive a noção que são, na época, era 1.500 e alguma coisa. E quando você pega assim, uma nação, e que você está entre os 1.500 e alguma coisa atletas, até o momento daquela enciclopédia. E eu estou falando, essas fichas vão caindo depois, né? Eu fico pensando assim, você enquanto levantadora, cada time, 2 levantadoras, né? E quando você pega no cenário mundial, e que ali tem 10 equipes, você está entre as 20 melhores atletas de voleibol do mundo, né? Então é muito, sabe, para a quantidade do planeta, e você, entendeu? É muita gente. Então, assim, porque se a gente para pensar, realmente a gente não entra nem em quadro, porque é um peso muito grande tudo isso, né? E essa superação, e essa Kátia Rubio que eu levantei agora, que eu lembro uma vez que eu li alguma coisa, uma declaração dela falando que os atletas de alto rendimento e os atletas olímpicos, no caso, eles têm essa questão da primeira, são várias etapas da superação, porque você precisa classificar para estar lá entre aquelas equipes, e são várias provações, e que existe uma coisa diferenciada, inclusive, que você leva para a vida, né? No seu social, você leva, no caso, o atleta olímpico ou o atleta de alto rendimento, essa questão da superação. Você se sente, agora você falou isso, às vezes eu paro e falo, pô, peraí, não é tão assim, mas essa coisa de... Não vou dizer que é facilidade, que fácil não é, e nunca foi fácil, né? Inclusive, para chegar onde você chegou, a gente vai falar aqui, né? Primeira medalha de mulheres no Brasil, né? Jaqueline e Sandra conquistando, então é um peso muito grande. É porque eu acho assim que a construção ela é inteira. Assim, eu não consigo pensar hoje, por exemplo, quando eu vejo as pessoas se preparando para uma grande conquista, para alguma coisa. As pessoas elas vão cortando as partes, sabe? E eu acho que a construção ela é inteira. É difícil você pensar em ser uma campeão, só fazendo o treinamento físico, sabe? Você tem que fazer o treinamento físico, o treinamento mental, o treinamento fora da quadra, sabe? O treinamento, a sua parte de manager, a sua parte da imagem, eu acho que você tem que fazer um trabalho inteiro para a coisa dar certo. Esse é que é o problema. Alimentação. A alimentação. Você vem, sabe? Você vem com um caminhão de coisa, sabe? E coloca isso, são escolhas que você tem que ficar fazendo. Eu lembro bem disso, sabe? Que são suas escolhas, porque o tempo todo vai vir para a mesa coisas para você escolher. Ou é aqui, ou é isso aqui. Ou é desse jeito, ou é daquele. É essa pessoa que você quer ficar com ela ou não? É esse treinador que você quer? Ou é esse outro tipo de treinamento?
essa comida que você vai comer mesmo? E tem uma coisa que eu vou levar agora até para essa característica da levantadora, né? No caso, sendo que na praia você tem que atacar e tem que levantar, né? No vôlei de praia é diferente, mas você teve a passagem na quadra levantando. Decisões rápidas, entendeu? Tem que Isso decidir, aí é do lado. Você sente uma diferença o fato de ter sido uma levantadora, porque você tem toda uma estratégia do jogo, a visão tem que ser rápida e as decisões precisam ser muito rápidas, né? E isso é um treinamento, Lica, porque assim, eu fico pensando, quando eu parei de jogar, enquanto eu estava jogando, estava tudo bem. Eu tinha controle de tudo, sabe? Isso também é uma coisa muito séria. Quando você para de jogar, o voleibol era a minha forma de expressão. Então, e eu tinha muito controle daquilo. Quando você para de jogar e você quer transformar aquilo na sua vida sem aquilo, quer dizer, é você viver sem aquilo, é tomar essas decisões, continuar tendo as leituras, principalmente são leituras, né? Que no jogo você vai ver, aquela bola vai vir para cá, ou eu estou vendo aqui um buraco aqui, entendeu? Ali, levanta em vez de cortar, sabe? Ou não corta tudo, né? De repente você se torna uma cortadora na vida, vai cortando tudo. Exato, a gente tinha pensado sobre esse aspecto, mas E de repente eu sou uma levantadora, então eu gosto de levantar, e eu vou levantando as coisas, eu prefiro pensar assim, sabe? Mas assim, é isso mesmo, é uma prática, é uma forma de você também estar sempre treinado nesse lugar. Se você o esporte, ele é um facilitador para você levar essa forma para sua vida, entendeu? Hoje eu tenho eu faço treinos para adulto. Eu tenho turmas de adultos que são ótimas, eu adoro. É médica, é atriz, é advogado, é tudo junto, sabe? E quando eu ensino, eu fico pensando muito no jeito que as pessoas são, sabe? Porque o esporte, ele você não esconde quem você é no esporte. Você esconde na rua, andando, encontrando as pessoas, você disfarça. Entendeu? Você pega aquele seu lado ruinzinho e coloca no bolso. Mas quando você entra em campo, na quadra, ele vem à tona naturalmente. Porque vai acontecer uma coisa que vai colocar... Te expõe, né? Vai te expor, entendeu? Então, é muito interessante, porque... E eu sei, e eu reconheço aquilo bem, sabe? As fragilidades que você está falando tem muito a ver. É o que você falou, você tá com adultos, profissões diversas. Em algumas eles são autoridades e outros não, mas chega ali naquele momento... E vem à tona, e lá vem. Vem, sabe... Como é que você vai sair de uma situação complicada que você não tem domínio sobre como tudo? É que você reage à situação ruim, se você gosta você justifica, ou se você não flexiona. Às vezes a pessoa é tão autossuficiente que você fala, flexiona, a pessoa não flexiona. Eu falo, flexiona um pouquinho, vai. Vai ali embaixo, não é tão ruim assim, entendeu? Aí a pessoa começa a rir, porque ela percebe que ela realmente está rígida numa situação, sabe? É rígida. Então, esse é o grande lance do esporte, né? Que bacana. É super isso. Olha, nossa carta histórica foi bem interessante, nos levou por esse caminho. E agora a gente tem uma carta que a gente chama de carta amiga. Vamos ler uma carta amiga. Vamos ver quem é a amiga. Vamos lá. Querida Jaque, você, tão jovem, já tinha se tornado campeã olímpica de vôlei para orgulho de todo o Brasil. Inesquecível. Tantas lembranças de quando dividíamos apartamento no Jardim Botânico. Mais uma ficou gravada na minha memória. Lembra quando tive uma premonição de desastre iminente e não sabia o que era? Fiquei histérica, até receber um telefonema avisando que estavam todos bem. Minha mãe e meu sobrinho tinham sofrido um desastre de avião. O piloto era meu primo e teve que fazer uma aterrissagem forçada na estrada, lembra? Caramba! Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van tecnologia. Love is all we need. Imagina de quem seja?
Não consigo. Estela Estela Miranda. Miranda. Ent- Eu pensei na Estela, mas eu falei, meu Deus. Kisses and Kisses. Então, e assim, eu busquei Eu a olhei e Estela. falei, gente, meu Deus, que É muita delícia. história. Eu falei, então vamos fazer esse resgate gigante, assim, que é essa coisa de dividir apartamento, são muitas histórias. Eu lembro, assim, eu busquei a Estela porque eu lembro de um momento da gente ter ido ao seu apartamento pra gente fazer estudar uma equipe, que eu não lembro, a gente era da Super Gás Brás, você morava, você dividia esse apartamento e a gente foi no seu apartamento que a gente estudava o time. Pra quem não sabe, existe essa coisa de estudar estratégia, né? E o nosso time era muito unido dessa coisa de passar uma tarde na casa da outra, a gente ia todo mundo pra lá e estudava, assistia aos vídeos, porque antigamente era videocassete, né? Tinha que assistir as partidas e a gente marcava, cada uma marcava o seu time e teve um lanche na casa da Jaque. Aí eu lembrei, eu falei, gente, vamos ver se ela conta alguma história que tem a ver com esse período. O que você traz dessa história, Jaque? Meu primeiro apartamento. Uhum. Eu fiquei imaginando, eu imaginei essa independência. Eu morei com a Estela, mas eu primeiro morei com a Úrsula. Não, o apartamento foi assim, foi um período muito interessante na minha vida, que eu saí de casa muito cedo, eu acho que eu saí de casa com 16 anos. E eu lembro assim que sei lá, o Flamengo ia me dar um prêmio por alguma coisa, queria me dar um presente por alguma coisa, um título que eu ganhei, sei lá. E eles perguntaram para mim o que eu queria. E eu falei, gente, que tal uma televisão? Que legal. Que eu não tinha nada no apartamento. Mas foi assim, foi um período muito feliz da minha vida, porque era meu primeiro apartamento, é lógico que eu não tinha muito dinheiro, tinha pouquíssima grana. Eu estava saindo da casa dos meus pais até tinham uma situação boa, mas sabe aquela coisa, eu quero morar sozinha? E aí eu morei com a Úrsula, depois morei com Estela, depois rodaram. Foi bastante gente, mas a Estela foi um momento muito feliz da minha vida. Estela era atriz, quer dizer, uma atriz famosa. E tinha muito carinho comigo, assim, sabe? Tinha um cuidado muito grande, porque eu era mais jovem e tudo mais. Mas aquela casa, assim, além dos atletas que apareceram muitos artistas. Não, então, exatamente o que eu ia perguntar. Era conflitante? Não estou falando de temperamento, não, mas estou falando sobre as necessidades dos atores e dos atletas. Como é que era esse trânsito super... Não, imagina, eu adorei esse mundo. Esse mundo me fez conhecer pessoas incríveis. Eu acho que aí eu fui muito para esse lado da cultura. Assim, de realmente ter esse contato próximo, porque a Estela é uma mega atriz, né? Então eu tive contatos com gente bem bacana da cultura mesmo. E conhecer um outro lado, né? Porque até então eu só conhecia a galera do esporte, o esporte, assim, aquela vida toda regrada. E ali não era aquela vida. Conversar sobre outras coisas, olhar. Conversar de outras coisas, né? Teatro, lugar. cinema, Legal. Entendeu? Então me deu uma ampliada boa. E essa união é fantástica, né? Esporte e arte, nossa. Tem tudo a ver. Essa experiência é muito... Estela foi muito boa para mim, assim. Foi uma tremenda amiga, que eu considero uma grande amiga até hoje. E graças a Deus que foi com ela que eu dividi o apartamento. Que legal, bacana. E que bom que a gente acertou, que a gente foi lá na Estela buscar e resgatar uma história tão legal. Que maravilha. Então podemos ir para uma próxima carta. Estamos bem de tempo? Eba! Porque isso é importante. Nós temos agora a carta, que é uma carta afetiva. Tô certa ou tá certinho? A gente não pode atropelar aqui. Então vamos para nossa carta afetiva, vou te contar. Olha isso. Vi a carta. Olha isso. Não, essa daí tava. Vou aproveitar e vou escrever até. Eu vou editar. Eu, como editora, que eu também tenho essa função, né? Eu vou ter que dar uma editada aqui, mas ela tá linda. Né? A carta está linda, e porque eu já tive, lógico, a gente tem acesso à carta, né? A vontade é de ler na íntegra, mas você vai receber e você vai ver como tá legal. Então vamos lá. Você já sabia que o esporte se tornaria olímpico? Já estavam começando os comentários lá nos Estados Unidos e você treinava e morava por lá.
Falaram para você que o esporte se tornaria olímpico e que você tinha que participar e não podia ficar de fora. Então você começou a procurar uma parceira brasileira, chegou no Brasil e começou a sondar. O Vantuil, que era o seu técnico quando você vinha ao Brasil, te disse: tem uma menina aí, um diamante bruto. Uma menina jovem, forte fisicamente, mas é um diamante bruto. Tem que lapidar. Você não estaria interessada, Jaque? Eu estava começando a minha carreira, estava jogando Lapidar com a é comigo querida mesmo. Karina. Dá trabalho que eu gosto. Então eu jogava com a Karina meu primeiro ano. E você ligou lá para casa e me convidou para jogar. Este foi o nosso primeiro contato. Daí para frente, muitas histórias engraçadas demais e brigas também. Começamos a treinar até que um belo dia você me fala: então, mas não é para morar aqui não, é para morar na Califórnia. Tomei um outro susto. Nem passava pela minha cabeça, mas eu fui. Vendi meu carro, um Chevette velho, por $3.000 e fomos para a Califórnia. Você achava que para aprender mais rápido seria importante eu ter contato com as melhores do mundo. E naquela época, as melhores do mundo eram as americanas. Realmente, você tinha toda a razão. Para aprender rápido, era melhor estar jogando lá com as melhores. Jogamos bastante, treinamos muito, focadas, só nos treinamentos eu aprendi bem rápido. Uma outra história engraçada deste nosso início foi quando contei para o meu namorado que teria que morar na Califórnia e ele quis ficar noivo. Você me sacaneava muito, dizia. Ainda ficar noivo, quer ir para a Califórnia e me fica noiva. Gasta o dinheiro todo que ganha com telefonemas. Como você me sacaneava? Você já era rainha da praia na Califórnia. Quando eu te conheci, eu estava apenas começando a minha carreira. Quando chegamos lá, eu ficava muito admirada com as jogadoras. Admirava os saques viagens do Kirley, treinando na mesma praia que a gente. Grandes jogadores. E você falava: para de ficar admirando esses jogadores. Você tem que ganhar deles e não ficar admirando. Não tinha como, porque no início eu ficava babando mesmo. Mas fui evoluindo muito rápido, né? E no final, depois desse processo de adaptação, nós estávamos ganhando desses jogadores. Foi uma experiência incrível ter ido para a Califórnia. Aí fala aqui da aprendizagem, como eu falei, a vontade de ler tudo, mas você já pode ter imaginado. Eu vou aqui para a última parte. Eu aprendi muito rápido. Acho que foi um tempo recorde, porque você estava ali na minha orelha. Você jogava muito e era muito corajosa dentro de quadra. E eu gosto muito de desafio. Eu pensava: vou fazer melhor que ela. Não vou fazer igual a ela, não. Vou fazer melhor. Então, isso me motivava. Você era meu modelo de excelência, mas ao mesmo tempo eu te via fazendo e queria fazer melhor. Eu estava do seu lado o tempo todo, vendo o que você fazia, como você jogava. Muito rápida, uma leitura muito boa do jogo, conhecia todos os jogadores e eu fui pegando porque me sobrava energia. Eu era um foguete e você tinha que saber guiar o foguete. Foi tudo muito legal, foram muitos aprendizados e essa fase foi o divisor de águas na minha vida. Gratidão, Jaque, gratidão por ter me escolhido. Beijos. Sandra Pires. Uma carta gigante, ela conta várias coisas, eu dei várias risadas, você já pode imaginar. Porque, inclusive, quando ela conversava comigo, a maneira como você falava, ela faz a sua voz também, né? Então é assim. Vai fazer minha voz é básico. E teve uma parte aqui que eu achei muito interessante, aqui, olha. Olha, esse trecho que eu gosto muito, eu até pulei aqui porque eu estou tentando editar aqui ao vivo e a cores a carta, mas é aqui, ó. Quando se tem uma parceira muito jovem, num nível diferente, você tem que descer para depois subir junto. E eu aprendi muito rápido. E acho que você, em tempo recorde, porque você estava ali na minha orelha. Então ela comentou muito sobre isso, né? Que você estava num patamar muito acima, mas você teve a paciência e isso vem do nosso início desse papo aqui, quando você fala da questão de gostar de ensinar. Né? Então você desce um patamar, vai lá, pega a mão da Sandra, vamos subir, mas é outra coisa, vamos acompanhar o meu ritmo, porque né? Ela tem que acompanhar o seu ritmo, não tem como. Não tinha muito tempo. Exato. Eu chamei a Sandra para jogar em 94 e a Olimpíada era em 96. Tinha que aprender, mas não era aprender só o jogo, tinha que aprender era tudo, né? Era muita coisa. E a Sandra não era uma jogadora também tão fácilzinha, sabe? Era uma pessoa... Ela briguenta, ela discutia, ela queria isso, era confusa, nós brigamos muito, não foi, mas ela era
ela aceitou o desafio, entendeu? Corajosa. Uhum. Aí fomos para a Califórnia, porque não tinha aqui, o Brasil Uma não estrutura tinha uma estrutura também. para aprender, o melhor voleibol era lá. Desse tempo recorde, né? Num tempo bem recorde. E, assim, no início, foi assim, quando chamei a Sandra, eu estava assim, eu estava no casco lá, sabe? Eu estava, porra, bombando na Califórnia. Aí eu fui chamar a Sandra, achei que ia dar tudo certo, entendeu? Vou voltar para lá e vou continuar bom. Que nada, só começamos a perder. Eu falei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos voltar a esse planejamento aqui. Eu falei, caramba, e a Sandra brigando comigo, assim, a gente começou a discutir, eu falei, tá tudo errado, meu Deus do céu, peraí. E aí, eu que falei assim, tem algum, porque assim, a diferença era muito grande, né? Eu já tinha, não sei, sei lá, eu tinha 20 anos de voleibol, a Sandra tinha 4. Sabe? Eu já tinha jogado 2 Olimpíadas, já tínhamos vivido aquilo tudo, Lica. E ela não tinha vivido nada. Sim. Então, assim, o negócio estava meio estranho ali pro lado dela. E pro meu, que tinha achado que aquilo ia dar certo. Então, assim, quando começamos a perder, eu fiquei desesperada, com razão. Mas aí, depois, eu só fui ver isso depois, muito tempo depois, que realmente fazia sentido eu descer para subir junto com ela. Sim, se é que era para fazer um time para ser campeão, entendeu? Não ia ser eu puxando ela para cima. Era do impossível. Mas assim, foi ótimo, realmente, assim, mais difícil. Hoje, olhando e vendo os atletas se preparando para a Olimpíada e tudo mais, eu acho que essa coisa do time, fazer o time, entendeu? Isso eu acho, é o grande pulo do gato. Porque quando você fala, vocês começaram em 94. Então, porque e a Olimpíada em 96, mas não é que assim, existe a classificação, existe uma série de coisas. É isso que é para entender que não é que já 94 começar a Olimpíada ainda era um desejo. Era um desejo. Porque sendo que eu chamei ela para ser campeã olímpica. Eu era muito metida. Não, mas isso é maravilhoso. Muito metida. E assim, vocês sonhar... Porque eu até tentando fazer uma analogia, né? Porque é aquela coisa do sonho que se sonha junto, né? Você já tinha o seu sonho, agora ela tinha que sonhar junto com você, pois né? Pois é, e ela não tinha a menor base para sonhar aquilo, né? Você presta atenção na loucura. Eu já estava lá ganhando tudo, entre as melhores do mundo e tudo mais. Sonhar em ser campeão olímpico, estava tudo certo pro meu lado. Agora, a pessoa... Pô, a Sandra não tinha nada. Sandra foi vender chevette, ficar noiva. Ela estava em outra. Quando ela falou que eu vou ficar noiva para ir para cá, eu falei, você tá louca. Eu tô querendo ganhar a Olimpíada, tô querendo ficar noiva. É sobre isso, Tinha então, nada a ver, entendeu? É afinar os objetivos. Então, é para além da bola, é para além. Esse trabalho foi muito incrível. Essa afinação, cara, é uma coisa muito... que é do esporte. Entendeu? Você tem que alinhar tudo, porque senão não ganha, cara, sabe? Vou fazer só uma parte, agora que você está falando, tá fazendo um filminho na minha cabeça, por exemplo, hoje, né? Eu joguei vôlei, foram 21 anos, né? Seleção, né? E aí eu mudo também radicalmente, aí me formo em jornalismo e sou atriz, e eu me vejo muito nesse lugar, em muitos projetos que eu sou chamada até pouco tempo, até ontem, vamos dizer assim. E que eu tenho que voltar 300 casinhas para chegar e falar assim, porque às vezes tem uma vibração, gente, eu vou, sei lá, para Paris, vamos supor, sabe? E aí você já foi, eu fui para Paris com 16 anos, né? E aí você tem que vibrar junto ali para conseguir, né, fazer esse tipo de coisa. Então, eu me sinto, é um trabalho, como você falou, não é fácil. Eu hoje, né, o meu quase chegando ali no 60 também, e a gente tem que ficar voltando 300 casinhas, ainda mais aqui no nosso país, que a gente sabe a dificuldade que é construir coisas e se manter, né? Manter aqui é uma coisa incrível. Você tem que costurar, né? Você tem o tempo inteiro. Você tem que ir costurando. Eu acho que isso é uma coisa que eu consigo fazer, mas, né, porque eu sei que você tem que dar os pontos, sabe? Senão não rola, o negócio não vai acontecer. E é um trabalho de formiguinha, entendeu? Eu quero ir para Paris, eu vou para Paris. Eu convenci o
Quer dizer, não é melhor nem falar, porque ainda não... Tá, então a gente segura, faremos um novo programa para ela contar sobre Paris não. 2024. Aguarda. A gente fica aqui, por enquanto, todo mundo torcendo. Tá? Mas a Sandra foi incrível. Foi maravilhoso. Porque... A história de vocês é muito incrível. Muito. Merece, não sei se vocês já têm algum... Porque a gente tem eu achei zilhões de vídeos. Essa história, ela não se esgota nunca. Porque é muito importante esse passo a passo. Você estava falando, eu já fiz uma analogia com a minha vida hoje, assim, entendeu? Então, super cabe. Cada situação dessa de superação realmente é um aprendizado e tanto. E cabe para todos. Você sabe que, assim, eu fico pensando... Hoje eu ajudo nessa parte meio mental a Carol Sober e a Bárbara Seixas. Elas estão classificando para Paris, para a próxima Olimpíada. Então, eu fico ali assistindo o treino e a Letícia é a treinadora. E assim, só um adendo, né? Carol, filha da Isabel, né? E ela está jogando com a Bárbara Seixas. Com a Bárbara. Tá, e a Letícia também, que foi nossa... Letícia foi levantadora quando eu joguei juvenil do Flamengo e hoje também é uma técnica maravilhosa, super consagrada aí no vôlei de praia. E assim, eu vejo que o trabalho é interessante, porque assim, é lógico, pô, imagina, treinamento, hoje é um treinamento cada vez mais forte, eu acho, sabe? Mas o que me pega é sempre uma outra coisa, sabe? O que me chama mais atenção é mais a resistência de cada um para qualquer tipo de mudança. E era exatamente o que eu brigava com a Sandra. Assim, em você resistir numa situação, sabe? Não sair daquele lugar. E é sempre o que mais me pega em todas as minhas situações, sabe? É uma briga para alguma mudança. Então, eu vejo o voleibol de praia cresceu muito, evoluiu muito. Hoje você joga 1-2, você não joga 1-2-3, sabe? Os times que ganham hoje, que jogam na frente, diminuíram. São muito mais rápidos. Eles não gastam tempo jogando 3 vezes. Entendeu? Então, isso é de uma velocidade na mente muito grande, sabe? Então, para você sair desse lugar para outro, você não pode resistir, sabe? E a resistência é medo de perder aquilo que você acha que tem, que não tem. A tal da zona de conforto, quando sair da zona de conforto, que é uma zona de conforto que você está ali perdendo, mas é conforto. Não está ganhando nada com aquilo. Então, assim, eu fico pensando sempre nessas coisas. É sobre isso que eu falo lá, entendeu? E que para mim me ajuda, porque eu acho também que toda vez que eu fico presa numa situação, não é legal. A gente não evolui nesse lugar, entendeu? Esse lugar é um lugar que não te desafia, é um lugar que não te dá criatividade. É uma série de coisas. Eu acho que tudo que eu consegui de diferente, de grande, disso, foi porque, de alguma forma, eu tive que sair desse lugar. E ser instigada, né? Poxa, exatamente. Ser instigada a fazer uma coisa diferente. Maravilhoso. Vamos para mais uma carta aqui. Essa carta aqui é a carta do patrocinador. Ufa, essa é a dourada. Essa é a dourada, ela é uma carta muito importante. Nós todos procuramos na vida. Exatamente. Essa a gente não para. Exatamente. Isso é pro resto da vida. E vou deixar até esse momento aqui dessa carta do patrocinador. Nós temos uma carta, mas gostaríamos de ter muito mais, tá? Gostaríamos de ter aqui várias cartas de patrocinadores aqui. E essa aqui fica a dica, tá, gente? Então vamos lá. Cara Jaque Silva. A equipe Mais Spot Studio agradece sua presença em nosso estúdio e espera que você tenha se sentido tão bem e tão confortável quanto você se sente quando está nas quadras de vôlei. Assim como você valoriza tanto a excelência, por aqui também buscamos entregar uma experiência e produtos campeões. Você já tem imagens e gravações icônicas e históricas que ficarão para sempre na memória de todos os brasileiros. Esperamos que esta conversa e gravação de hoje seja mais um momento especial seu que gerações futuras possam acessar. Um abraço de todos da equipe
Mais Spot Studio. Muito obrigada. É isso que está aqui, que é a galera que está nos recebendo com muita força e coragem, abraçou o projeto e a gente está aqui em busca de novos patrocinadores, que cotas venham, para o programa. Porque o programa é maravilhoso. Ai, que legal. Então tá aqui, já que Muito vai levar bom. a carta do patrocinador, que tá aqui, que é o nosso apoio do Mais Spot Studio. E é importante. Então vamos falar de patrocinador também, né, Jaque? Porque é importante, né? É lógico. Tudo. Hoje em dia... E ainda, eu acho que, assim, que você... Para conseguir o que você pretende, você tem que ter patrocínio, você tem que ter suporte. Inclusive, para ser um campeão olímpico, você tem que ter patrocínio. Porque isso é que te coloca nesse lugar. Não, e você citou quando você estava falando, é alimentação, Tudo. não sei o quê, não sei o que lá, e tudo isso... Money, né? Porque como é que você vai? Não existe almoço grátis. Não, então... dá um status, entendeu? Sim, te coloca também. Eu lembro que quando eu estava entrando na final olímpica, os óculos da Oakley, sim, a patrocinadora estava perto e ela pegou e disse assim: entra com esse aqui, entra com esse aqui. E eram óculos sem lente, eram óculos de esporte, mas transparente. E fez um mega sucesso. Lembro. E ela trocou meus brincos também, ela colocou meu brinco. Eu lembro disso, assim, porque todo mundo veio falar: eu quero um óculos, eu quero esse óculos. A importância disso também. E aí vai tudo, vai o biquíni, vai, sabe? E cada peça, e cada coisa que você coloca, ele vai te dando um pedacinho da sua medalha, sabe? Exatamente. Ele vai fortalecendo você, entendeu? O seu caminhar para chegar onde você quer. Então, é muito importante. Isso nesse nível de atleta. Em outros níveis, em nível de projeto que você faz, é o alcance que você chega, é onde você vai levar aquilo para ajudar as crianças, para dar um entendimento, alguma coisa que está faltando, sabe? E você precisa de uma equipe para fazer. Uma equipe para chegar nesse lugar que você quer. O patrocínio, ele é tudo. E agrega tudo, porque tem a contrapartida que vai para esse patrocinador quando percebe também essa movimentação, fora a questão fiscal, tributária que a gente aqui tem, lógico, né? Mas eu acho que essa troca, né? Essa contrapartida de você tá um projeto, você entregou um projeto, viabilizar aquele projeto também deve ser incrível. Muito incrível. Né? Lica, eu entrei numa escola em Duque de Caxias, foi a minha primeira escola. E a Frescato é uma indústria grande de peixes, né? E a sede deles é nesse bairro que se chama Figueiras, em Duque de Caxias. E eles queriam que eu fizesse um projeto e queria em algum lugar ali, prazo. Falei, não, vamos para a escola. Aí fizemos na escola, essa escola reformamos a quadra, os vestiários, a biblioteca. Depois, mais tarde, eu ganhei de doação uma quadra de voleibol de areia, linda quadra que foi colocada na escola. E a Frescato está comigo desde então. Agora, junto com a Secretaria de Educação, a gente vai lançar uma coisa maravilhosa. Eu adoro isso, eu adoro o que vai acontecer. Você sabe que em escolas públicas, as crianças, muitos jovens, vão até o ensino médio, até finalizar. Poucos são aqueles que entram para uma universidade, porque tem que ser uma universidade federal, tem que ser gratuita, pública, aquelas coisas que é mais difícil. Então, dali, eles vão para o trabalho e param. Então, a Frescato vai começar a usar as salas de aula para começar a ensinar o interesse pela indústria do peixe. Entendeu? Então, eles estão naquele bairro onde tem a indústria, onde tem a fábrica, onde tem tudo, e vão começar a manusear o peixe, o marketing, a comunicação, tudo o que acontece dentro de um universo desse vai acontecer agora na escola. Quer dizer, então isso para mim eu acho maravilhoso, porque a escola vai ganhar, sabe? Não, e a comunidade vai ganhar, porque você pensa na responsabilidade social
das empresas, que todas têm que ter, né? E quando você está falando que ela vai pensar, porque a fábrica está ali, porque antigamente tinha isso, né? Porque eu lembro, minha família, minha avó, minha mãe trabalhou na fábrica de tecido Bangu. E na época, o bairro todo vivia em função daquela fábrica, porque eram as casas dos funcionários, o clube dos funcionários. Então, e aos poucos isso foi meio que se perdendo. O Rio de Janeiro perdeu várias indústrias, várias, enfim. Mas essa questão da preocupação com a comunidade, isso é fantástico, porque ele tá vendo a criança, tá vendo os pais dessas crianças ou os parentes. Então, assim, toda a comunidade ganha. Então, quando eu falo dessa questão do que movimenta um patrocínio, é nessa linha aí, muito legal. E você sabe que a Frescato é uma grande indústria de peixe. E eles falaram que existe um preconceito das pessoas no bairro de manusear o peixe. Olha isso. Mas é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Sim. Eles não têm ideia o que acontece lá dentro. Legal. Sabe? Então, eles vão começar a entender o que valorizar é aqui. Valorizar o seu entorno e quem trabalha ali. Isso é fantástico. Pô, muito legal. Parabéns aí. É sobre isso. É um trabalho de um patrocínio. É isso. Olha quanto que se ganha. Eu acho maravilhoso. É isso, então. Muito obrigada, Mais Pot Studio, mais uma vez. Vendo? É isso, ó. É isso aí, galera. Muito bom. E que venham mais, né? Para mim, para Jaque, olha lá, vamos nessa, vamos movimentar. E agora é o momento, então, dessa carta aqui, que a gente já conversando aqui com os participantes e os convidados do Cartas à Mesa com Lico Oliveira, é o momento do Cartas para mim. E no Cartas para mim, a gente pede que o convidado escreva uma carta para si. No passado, no presente, no futuro. Não, geralmente passado e futuro, porque é o presente conversando. E nesse caso pedimos a Jaque para escrever. Curtinho. E você vai ler. Ah, não. Aí esse é o seu momento. Corrigiu o português? Aí é o seu momento. Peraí, que eu tenho que botar o óculos, eu não leio. Tá aqui na bolsa? Momento óculos, os óculos. Não é assim, não. Eu também, já assumo que como eu tenho que ficar lendo sempre, eu já assumi direto aqui. Ai, ainda bem que eu fiz curta. Ai, Deus. Bom, lá vai. Cartas para mim, de Jaque para Jaque. Oi, Jaque, tudo bom? É minha cara, né? Ai. Passando para te dizer que venho acompanhando sua carreira, seu trabalho junto às crianças e tudo mais. Deu para perceber que a chama continua acesa. Isso é bem legal e motivante. Você continua com muitas atividades no que diz respeito ao seu esporte favorito. O meu esporte é a minha vida. Né? Dando continuidade ao trabalho que você fazia como jogadora e agora expandindo para todos os lados. É interessante porque vai passando para frente seu conhecimento e isso é muito importante para as novas gerações. Eu li a respeito do projeto Atletas Inteligentes, premiado pela Unesco. Jovens de diferentes classes sociais e que, através do vôlei, se completavam. É bom para a gente refletir se pudéssemos imaginar um mundo melhor. Seria assim? E o Festival Jaque Vôlei de Praia, LGBTQIA+. Um sucesso na igualdade de gêneros. Uma praia colorida, despoluída, com direito de você ser quem você é. Isso é bom demais. Escolas de vôlei em escolas públicas na Baixada Fluminense, o direito ao esporte. Parabéns, isso tudo é incrível. A aposentadoria para os atletas sempre foi um tabu. É esperado e nunca planejado. Todos se aposentam sempre tão jovens e precisam recomeçar às vezes do zero. Pelo visto, você passou com sofrimento pela transição, é claro, mas você tinha dentro de você um espírito de treinadora, professora e desbravadora, que fez você seguir em frente. Que bom, né? Fico muito feliz em ver seu crescimento como pessoa. Aquela menina de tranças que jogava no Mirim do Flamengo, a jovem indignada que usou a camisa da seleção brasileira pelo avesso na luta pela igualdade de gênero, para a primeira mulher campeã olímpica do Brasil e agora, na fase adulta, madura, trabalhando para a expansão do vôlei nas escolas. Já que, desde pequena, você sempre quis ser campeã e você conseguiu. Hoje, suas vitórias são de todos nós. Beijos e boa sorte, campeã. E eu super aplaudo foi aqui. Difícil. Difícil. Mas todos os convidados falam dessa dificuldade de falar para si. Enquanto você estava falando, tinham fotos aqui incríveis falando do projeto do festival,
Você vai falar também um pouquinho pra gente como é que foi. Foi esse ano, né? Foi. E Esse foi o segundo ano. O primeiro foi. foi bem pequeno. Aham. E o segundo a gente já. Ali tem as fotos aqui lá em Atlanta, em 96, né? Foi Atlanta mesmo, Esse é o esse aqui do festival, aí já que essa também é icônica da bandeira ali. E conta pra gente também falando da motivação desse festival, essa questão da inclusão que você está sempre fortalecendo essa tecla, e isso é muito importante. Que é um momento, é isso, o esporte é isso. Não, e qualquer outra coisa que não seja a questão da inclusão, da tolerância, não combina com o esporte. Eu acho incrível também como a pessoa vai para um estádio, começa a gritar, começa a jogar banana, isso não é esporte, gente. Não entendo. Não tem noção a pessoa. A pessoa não tem noção de nada, inclusive. E outra coisa, usar, porque é uma catarse, mas não dá. Na realidade, a gente não deveria nem ter que criar esses guetos, assim, de coisas separadas. Torneio LGBT, não deveria ser tudo para todo mundo, né? Mas assim é importante a gente falar das causas, das situações que todo mundo passa, entendeu? E chamar a atenção para que isso não se repita, né? Você vê as crianças não têm isso no coração delas, elas se transformam porque alguém fez com que elas vissem as coisas de uma forma diferente. Porque, na realidade, se todo mundo nascer direitinho, crescer numa boa, não vai ter um olhar preconceituoso. Exato. Sabe? Mesmo a gente, com tantos cuidados, a gente tem preconceito sem querer, sabe? É difícil. Então, assim, eu achei que, para mim, fazer o festival, e como sempre, começa pequeno, começa sem patrocínio, começa nas costas. Foi legal também. E eu tenho uma equipe bacana, somos 4 mulheres. Uma é artista plástica, que é a Zilda Moscovite, a Jane Terra, que faz a gestão, a Ana Surani, que faz a coisa da parte musical e eu. São 4 mulheres que fazem desse... Mas todo mundo pega pesado. No final, todo mundo pega pesado em tudo. Mas é importante também serem 4 mulheres, porque nesse universo do esporte também é um universo muito masculino. Sim. Né? E no torneio, no festival, as equipes, no caso, é uma equipe mista, como é que... Não, e a quadra, dupla, como é que você fez? Não, era... Dupla? Dupla e feminino e masculino. E nós tínhamos atletas trans. E aí a gente está aprendendo porque eu acho que essa coisa de ter uma opinião formada sobre tudo também, porque é um período de transição, né? Porque aqui nós temos a Tiffany jogando A Tiffany era madrinha do torneio. Foi madrinha do torneio, eu li também sobre isso. E assim, é tudo se aprendendo. O que não pode ter, o que eu penso que é muito errado, é a pessoa já ter uma opinião formada sobre tudo e ser intolerante, sem conhecer, sem saber como as coisas vão funcionar. Sem conhecer as pessoas, sem conhecer o histórico, como funciona, enfim. Eu acho que primeira coisa é a intolerância. Você olhar a pessoa e pronto, determina ali, sabe? Exatamente. Entendeu? Isso é um erro e dói, né? E machuca, não é uma coisa... Tiffany é uma grande jogadora, é uma guerreira, porque ela enfrenta muitas situações, sabe? Eu adorei que ela aceitou o convite, ela é fantástica, sabe? Jogou voleibol de praia, e eu chamei também, e jogou o Pedro da Isabel, jogou a Bárbara Seixas, fizemos um jogo amistoso, assim, que juntou uma galera para jogar, e eu acho que é isso, eu acho que é uma festa, a gente tem que comemorar, celebrar essa vida, a vida, gente, porque a vida ela é bem rápida se você não prestar atenção. E a gente não pode deixar de falar nessa questão, a gente está falando sobre essas questões aqui, né, de vida, de rapidez, de importância das coisas. A gente teve nesse ano algumas, né, por exemplo, a Isabel,
que pegou da gente assim, Nossa. que foi aquela bolada que a irmã Inês, que é a nossa amiga, a irmã da Isabel, falou assim, olha, a Isabel prega umas peças mesmo, essa aí foi aquela bolada que pega na cara, assim, que você não sabe de onde, e foi bem nesse sentido, né? Isabel é uma pessoa que, poxa vida, né? Aquela que você pensa, pô, isso não vai vai acontecer acabar nunca, exato. entendeu? Seria a última E pessoa uma da fila que você vai imaginar. Frente, uma pessoa que pô, solucionava as questões, ajudou tanta gente. Isabel ajudava todo mundo, sabe? Ela é uma pessoa que veio para abrir portas. Você não, e ela tinha essa coisa da indignação. Indignação, e eu lembro de uma passagem coisas. aqui que nós tivemos, né, no Japão, num período, a gente fazia muitos amistosos lá, né? E a gente foi jogar numa fábrica, não lembro se essa seleção, se todas nós estávamos, que a Isabel ficou indignada depois que um técnico... Se lembra? O gente, técnico deu um tapa na jogadora, cara da jogadora. Tempo, e ela as equipes pediram tempo. Na época era o Enio, né? Era. O Enio Figueiredo pediu tempo. Aqui o time do Brasil, o time do Japão. E o Brasil estava ganhando, estava na frente ali. Eram jogos amistosos, né? De preparação para a Olimpíada de 84. E aí, do nada, a gente tá olhando e o técnico lá, japonês, gritando. Quando a gente olha, ele dá um tapão e chegou. Eu lembro muito bem do relógio dele, arrebentou. Lembra disso? Gente. E aí, imediatamente, a Isabel sai daquele bolinho do tempo e vai lá e fica falando. E ela tiveram que segurar a Isabel. Ela queria partir pra cima do técnico, bater no técnico japonês. E muitas outras. Às vezes a gente tava treinando na praia, aí tem aquela pessoal que põe as cangas na areia para vender, né? E aí veio a polícia para pegar. Nossa, a polícia veio para pegar as cangas, ela pula em cima da polícia. A Isabel era dessas. Era o tempo inteiro nesse lugar, ela sempre brigando, defendendo quem não defendendo todos. Exatamente. Que ela tinha essa questão. Que e aí pegou a gente. E assim, e ao mesmo tempo que a gente tomou aquele baque, foi uma coisa horrorosa, mas ao mesmo tempo é sobre isso, né? É falando só sobre histórias assim maravilhosas que todo mundo tem, né? Tendo como protagonismo aqui da Isabel, porque é isso, é essa pessoa que está sempre indignada, sempre mexendo num lugar para que não tá confortável, não é desse jeito, pode ser melhor. E aí a gente tem a Isabel nesse lugar e tem você também lá colocando o uniforme do avesso em 85, 86. E hoje, quando eu faço uma releitura, eu falei, cara, se fosse hoje, eu acho que o time todo sairia de quadra. Eu não sei, eu sairia, entendeu? Junto com você no momento que eu lembro exatamente, a gente lá naquele floresta. Você lembra? Oh, como não? Só que hoje, né, é o tal negócio. Como é que essa coisa de botar a gente em caixinhas, né? Quando você abre a sua mente, você percebe aquela atitude ali, era pra ser filha indiana, você saindo e indo uma atrás da outra, entendeu? Eu acho que hoje aconteceria isso. Eu espero que sim. Mas eu era uma que eu acho que eu iria atrás ali. Acho não, tenho certeza. Mas é impressionante essa coisa do tempo e, ao mesmo tempo, é bom pensar nesta evolução, né? Que não ficou parado ali, essa questão da indignação. Hoje nós temos mais pessoas indignadas e a indignação move, então, menos mal que isso aconteceu. E existem outras coisas para a gente se indignar, né? Não parou, né? Sim. Não é que isso acabou, não acaba, né? O tempo inteiro vem alguma coisa à tona para a gente se colocar. Isso que é importante, a gente tem que ficar sempre de olho aberto, porque precisa evoluir muito, né? Principalmente aqui no Brasil. Acho que o Brasil, ele quer dizer, tivemos um momento, anos agora, que passaram, esses últimos anos, foi bem difícil. A gente viu o país brigando entre si, uma coisa horrível. E temos resquícios ainda aí muito fortes. E muito, eu acho que afetou muito o esporte, porque mexeu com a gente, mexeu com a nossa bandeira, mexeu com com tudo, sabe? Isso muito forte. Acho que até agora a gente não... Já tá ali. Não acertou. E só aproveitando, agora eu vou resgatar, porque é tanta coisa, e eu vou resgatar também uma outra história sobre corpo, sexualidade, porque você também já trouxe lá atrás, gente, o povo nem estava falando sobre isso, meu corpo, minhas regras, a mulher e tal, e você falava sobre a questão da sexualidade, sobre vocês parecem assexuadas, porque não se fala. Porque eu lembro exatamente de um momento
em que houve uma troca de técnicos na seleção brasileira, porque diziam que as jogadoras, elas não estão concentradas porque elas querem ficar namorando as jogadoras, né? Tinha uma coisa meio assim, Tinha. né? Uma coisa de colocar a mulher nesse lugar, né? Então é a hipersexualização do corpo feminino, porque já vai desde o nosso uniforme, se a gente for parar para pensar, né? Desde, né, as sunguinhas, não sei o quê. Então as jogadoras de vôlei tinham esse lugar da feminilidade, de estar... E teve essa coisa de musa, e você questionou isso muito lá atrás, ninguém falava sobre isso, você já questionou, né? Então, como é que você vê também, é o que eu falo, essa indignação, ela move, ela não continua, você ficou indignada lá atrás, porque o trabalho, e essa luzinha acendeu pra você lá atrás, e pra gente demorou um tempinho, mas a gente, opa, peraí. É porque desvaloriza, né, o trabalho da mulher, porque tá sempre ligado, conectado com essa coisa da sexualidade e sensualidade, sexualidade, sensual. Isso é uma forma que assim, que é colocada, que vai tirando toda o mérito do seu trabalho. Isso sim. aqui, se não ficar atento com isso, e assim, é um desprestígio por tudo que você faz. Eu lembro que a gente foi jogar a primeira vez no Japão, voleibol de praia, e entramos no vagão do trem para ir para o torneio, e as fotos do torneio eram só as bundas. Não era o vôlei. Eles só colocaram bundas. O apelo para chamar o público. Uhum. Aí teve uma reunião, fizemos uma reunião para tirar tudo aquilo, porque eles estavam acabando com o esporte e com os atletas. Uhum. Então, eles foram obrigados a mudar toda a propaganda, porque senão a gente não ia jogar. Então, assim, mas isso é uma consciência. Você tem que olhar e ver qual é o que é que eles estão falando, né? O que é que você quer dizer com isso. A princípio, pode ser até legalzinho, mas não é. E não é, e isso perpassa porque a gente está falando, inclusive, falamos de patrocinadores, né? Aí nessas escolhas. Então, aquela que tem o bumbum XYZ, mas joga uma bola legal, aquela que arrebenta e tem a bunda, entendeu? A bunda não tá naquele lugar, e aí o patrocinador não entra. Bota mais dinheiro. Vai para aquela outra, porque aí entra nesse lugar de musa. Então, é uma ciranda de equívocos e de... Não vou nem chamar de equívocos, porque a coisa é horrível e bem escrotinha mesmo, não tem como. Entendeu? E é isso que a mulher vai passando em todos os locais de trabalho. Todos. Entendeu? Então, ela está sempre subvalorizada. Nesse julgamento, ela está sempre nessa questão de meio... Eu quero você pelo seu trabalho, porque você é bonitinha, porque eu vou azarar você. É muito ruim isso. Isso é uma luta que a mulher tem que, o tempo inteiro... lutar saber e tá entendendo. Ser profissional, sim. Né? É difícil esse lado. Então foram muitas lutas e olha, a gente está falando de coisas que aconteceram há 20 anos, não é nem agora, né? Porque agora tem essa coisa da rede social que tudo é muito mais rápido e as pessoas acham que estão agora descobrindo a pólvora, né? Então estão trazendo coisas que foram levantadas lá no final dos anos 80, 90, não é coisa de agora não, né? E a repercussão disso na época foi tamanha e sem ter esse fenômeno da rede social. Então, e a rede social hoje, e olha que é meio complicado isso, porque ao mesmo tempo você tem que se expor. Sim. Entendeu? A gente está falando dessa exposição que é ruim, mas ao mesmo tempo você é obrigado a se expor, porque faz parte do trabalho. Mas assim, é saber usar essa rede social. Saber como você quer se apresentar, porque é isso, você tem escolhas. Porque são escolhas. E os atletas têm que saber também isso. Uhum. Porque senão... Tem preço, tudo aí tem um preço. Tudo tem preço. Você tem que saber o que você está falando, como você está... Vai se apresentando. Uhum. Né? E é isso, não adianta só levantar a bandeira, tem que fazer direito. Então, e mais uma coisa que foi, né, para esse mês aí, esse período aí, que foi mais uma coisa trágica que a gente não vai conseguir nunca uma explicação, que foi a questão da Valeuska, né? Que a gente estava conversando antes até do programa começar. A gente não vai entender nunca, né? Não dá para entender, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas é um alerta também na questão da questão da valorização. Se fala muito pouco, porque a gente ainda tem um tabu, até eu meio que fica assim, porque a gente não sabe como abordar direito, porque existe um tabu sobre essa questão de você tirar a sua própria vida, e por quê, e como, quando tem a coragem, quando falta a coragem, o que é, o que não é. Então,
O importante é a gente estar com essa luzinha, esse alerta ligado. É porque a gente acha sempre que a depressão é alguma coisa que é visível, né? Você sabe que a pessoa está doente porque aconteceu alguma coisa, ela mudou o comportamento e não, né? As pessoas disfarçam e disfarçam bem, né? E foi isso que eu acho que aconteceu um pouco. Ela devia estar num momento frágil da vida mesmo, com a separação do marido e parando de jogar. A gente falou também que é um processo. É um processo muito ruim para os atletas, que também é outro tabu que ninguém fala, ninguém pensa nisso, não existe um trabalho para isso. Administrar toda a vida, né? A vida financeira, a vida emocional, o seu corpo como todo, o seu corpo entender acaba de um dia para o outro. Exato. A sua forma de ganhar dinheiro não é mais. O seu dia a dia não vai ser igual. E, quer dizer, aquilo tudo, né? Quer dizer, eu me lembro da minha época, assim, quando eu comecei a parar de jogar, eu já estava cansada, eu não queria mais jogar, sabe? Sabe assim, que você fala, caramba. Eu sei esse processo. Tem uma hora que, sabe... Você já não tem, você não se diverte. Você até joga naquele nível. Mas aí você está competindo contra a garotada que está entrando com a faca no dente, entendeu? Você não está mais com a faca no dente. E outra, o dia seguinte para você é muito mais complicado para recuperar e tudo mais. Mas o que eu sentia falta era da emoção. Eu lembro muito isso. Eu ficava pensando, aonde que eu vou encontrar essa emoção? Entendeu? Eu pedia para as pessoas ficarem batendo palma. Bate palma aí. Faz uma ola aí, por favor. Porra. Isso, assim, gente, a gente... não tem nada que vai substituir aquela virada de jogo. Aquela, entendeu? Ganhar, poxa, o campeonato. O dia seguinte, eu sei que experimentar entendeu? O dia seguinte é muito legal. Onde é que você vai encontrar também. Isso na vida real? É verdade. Lugar nenhum, entendeu? Você vai ter que fazer a sua cabeça pra falar, não é assim, vai ser... Mas só que tem que começar do zero, né? Zerar esse game não é fácil, não. Zerar esse game não é pra qualquer um, poxa. Então, assim... Eu acho que é isso. É a gente respeitar, né? Respeitar e se a gente entender algum sinal desse, quem quer que seja, que a gente... Ou então pedir que a gente tenha essa conexão, né? Divina de poder enxergar isso e quando a gente estiver com algum sintoma de algo parecido, não sei se isso... Enfim. Mas ficou um alerta. A gente para e dá aquela, né? Dá aquela sacudida. E deu. Né? E deu em todas nós. Mas você vê que assim o esporte ele é um fator que, poxa, ele ajuda as pessoas cada vez mais que existe, né? As pessoas cada vez mais frágeis nesse lugar, esse lugar mental aí, né? É a questão da saúde mental que a gente tem falado muito. E o esporte ele entra bem nesse lugar. E no caso ali, o que aconteceu foi com uma atleta olímpica. Isso pegou de um jeito muito ruim, mas foi exatamente na saída dela, esse lugar. Quais são essas cobranças que ficam que a gente não sabe o tamanho disso? É o tal negócio, o copo tá cheio, vai pingar uma gota que vai fazer esse copo transbordar. E a gente não sabe exatamente qual gota é essa, qual é uma falta de atenção, eu acho que de todo mundo, de repensar esse modelo de saída desses atletas, dos atletas que se aposentam muito cedo. E nós, né, ex-atletas e atletas, pensar no autocuidado também, né? A gente tem que estar atento, não se achar uma fortaleza, porque não é. Pedir ajuda é importante. E temos a nossa última carta, que é uma carta surpresa. A surpresinha. Vamos lá. É bem surpresa mesmo. Vamos lá. Salve, salve, minha amiga campeã, nossa grande campeã Jaque Silva. Que felicidade de ter te acompanhado desde o início, ralando naquele solão de Ipanema, treinando ali feito uma louca.
Depois acompanhei aquele time fabuloso com Isabel e Vera Mossa. Ali que o vôlei feminino começou a explodir no Brasil e você estava lá. Eu ficava bolado. Olha aquela baixinha, como que ela pula, como ela vai perto dessas girafonas. Mas ali a função era diferente, você estava ali em outra função. Bom, foi quando você passou para a praia. Aí mesmo é que a baixinha cresceu. Acompanhei nas Olimpíadas de Atlanta os seus jogos espetaculares na praia. Ali você se tornou a vingadora dos baixinhos pelo seu talento, esforço e vontade. Beijos de... Acho que você não faz dessa ideia. Não saber. Nelson Mota. Não acredito! Meu Exatamente, Deus, porque eu achei que ele ia ter muito a ver com essa geração. Eu me lembro até uma vez a gente estava jogando um amistoso, muito não lembro, obrigada, acho que em Roma. Adorei. E ele apareceu lá na arquibancada em Roma. Eu não sei se ele estava como correspondente. E aí eu vi que ele, né, já conhecia vocês realmente lá da praia de Ipanema, que ele sempre foi um admirador. Ele caminha lá sempre Exato. direto. E aí, quando ele ficou muito feliz, gravou um vídeo, inclusive, depois a gente pode passar também. E que foi. Bom, que achei bom. muito legal, achei muito legal. E assim, é sobre isso. A gente Carioca, né? tentou fazer muito carioca. Um carioca. É muito Jaque, muito carioca, é muito isso. E foi esse Esse passeio, Rio essas de cartas, elas foram sortidas assim de lugares completamente diferentes, que a gente tentou fazer isso Lica, mesmo. Porque eu amei as minhas cartas, entendeu? Vou sair daqui muito feliz. Fez a minha cabeça total. Muito bom. Adorei o programa. Não, a gente amou primeiro que a ideia foi assim. Que, aqui, ó, Nick, que tá na produção, tá comigo, joga voleibol direto à noite ali em Ipanema, ele é um fã. Quando eu falei na já. praia? Em que lugar? Joga no Leme? Tem que ir pra Ipanema. Tem que ir Eu pra tenho Ipanema. uma rede em Ipanema. Olha lá, olha o convite aqui pro Anderson Nick sendo convidado por Jaque Silva para bater uma bola lá na rede em Ipanema. Olha lá, ó. Com certeza. Não problema. Ai, que maravilhoso. Muito já bom, aqui. gente. E não é a primeira vez. Todo programa, eu já fiz programa lá na Multirio, quando eu trabalhava, e já que estava lá, é só convocar. Quando teve, acho que não sei se foi video show, fez uma matéria, fez uma convocação, já que estava lá. Entendeu? Então a Jaque ali, olha, é fechamento, gente. É sobre isso, entendeu? Mais de 30 anos de amizade, uma coisa que começou na quadra. Pequenininhas que nós éramos. Nós éramos pequenininhos. E assim, com muito orgulho, vibrei demais lá em 96, só Deus sabe. Minha mãe também, que acompanhava direto. Minha mãe era assim, uma fã incondicional dessa turma toda aí. Então, é muita história de vida. Então, aqui a gente trouxe muito da minha vivência, da vivência da Jaque, mas eu me identifico muito em quase tudo. E assim, você falando na trajetória do esporte, e eu sempre faço uma ligação, porque eu falo que muito da minha disciplina como atriz ou como jornalista, a minha superação, que não é fácil, vem Lica, muito desse lugar. Você era uma atleta hiper disciplinada. É incrível. Por isso, olha, eu vou te falar, você não está aqui à toa. Porque você era obrigado. mesmo. Incrível. Sabe? E dedicada. E, poxa, não tinha tempo ruim. E era mais esforçada que todo mundo. Muito legal. Era muito maneiro. Entendeu? Gente, eu vou dizer o seguinte. Eu vou assinar embaixo, porque a Jaque, uma das características dela, além de tudo isso que a gente já falou aqui, sinceridade, ela não é daquelas que vai falar o que não pensa. Ela sempre foi assim. Super obrigada. Agradeço demais. E assim, tô muito emocionada. Vamos fazer aqui, ó. Eu também vou fazer. Vamos bater. Maravilhoso, amei. Muito bom, adorei. Gente, esse foi mais um Cartas à Mesa com Lica Oliveira, recebendo hoje Jaque Silva, a primeira mulher, quer dizer, primeira duas, né? Porque foi do esporte, né, coletivo, no caso, o time da Jaque e Sandra, a trazer uma medalha olímpica para o Brasil, do esporte feminino. Então é isso, gente. É sobre isso. Cartas à Mesa com Lica Oliveira vai ficando por aqui. Agradeço todo mundo do Mais Spot Studio. Produtor Anderson Nick mandando muito. E é isso. Obrigada, Jaque. Beijo, muito obrigada, Lica. Até.